Olá, querido aprovado, olá, querida aprovada, tudo bem? Aqui é a professora Silvia e vamos dar início à nossa aula 5 sobre função exponencial. Função exponencial é qualquer função f de r em r não negativo e sem o zero, da forma f de x igual a elevado a x, com a maior do que zero e a diferente de 1. Então, a gente tem na função exponencial uma base a e um expoente x, ok? Com a base maior do que zero e diferente de 1, ou seja, é a condição de existência dessa função exponencial, certo? Então, quando você tiver questões de equações ou inequações exponenciais, você tem que verificar a condição de existência. Então, leva no coração, ok? Que a base, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Eu também posso colocar dessa forma aqui, ok? E a gente tem que essa função exponencial, ela associa a cada x real o número a elevado a x, ok? E a gente tem também uma coisa interessante, que a elevado a x, né, ele é maior do que zero. Então, a gente tem o seguinte, que A ele vai pertencer ao conjunto dos números reais não negativos sem o zero, ok? Por isso que a imagem da função exponencial, ela vai ser, né, o conjunto dos números reais não negativos sem o zero ou zero exclusivo, tanto faz. Gráficos da função exponencial. Quando a gente tem uma base positiva, né, uma base maior, na verdade, uma base maior do que 1, ela não tem que ser apenas positiva, ela tem que ser maior do que 1, a função ela é crescente. Então, aqui a gente tem uma base igual a 2, portanto, maior do que 1, a gente vai ter essa função, ó, crescente, ok? E quando a gente tem, né, um A, uma base entre 0 e 1, ela vai ser, o gráfico, né, vai ser decrescente, ou seja, dessa forma aqui, decrescente, certo? Então, eu vou ter o seguinte também em relação ao gráfico da função exponencial. Eles não intersectam o eixo das abscissas, tá vendo? Eles se aproximam bastante, mas eles não se intersectam, certo? Então, outra coisa importante, né? Sempre vai tocar no ponto 0,1, ok? Ou seja, sempre vai tocar aqui, ó, no ponto 1 do eixo das ordenadas, certo? E os valores da função exponencial são todos positivos, qualquer que seja x. Então, você pode colocar qualquer valor para x, né? Mesmo se for um valor negativo, né? Vamos supor, elevado a menos 1, a gente vai ter 1 elevado a a, ok? Que vai ser positivo. Então, sempre os valores da função exponencial eles vão ser todos positivos, qualquer que seja x. A gente já viu que a imagem da função exponencial, de fato, né, é o conjunto dos números reais, ok? Números reais não negativos sem o zero, ok? Outra coisa, a gente tem que uma desigualdade de membros positivos não se altera quando se elevam ambos os membros ao mesmo expoente positivo. Vamos ver o que é isso que eu estou falando? Então, vamos lá. Para x maior do que zero, com A maior do que B, tendo aqui essa desigualdade, né, de membros positivos, ela não se altera. Então, se e somente se, quando se elevam ambos os membros, quando se elevam ambos os membros ao mesmo expoente positivo, que no caso aqui é o x maior do que zero. Então, a gente vai ter que vai continuar a desigualdade sendo maior que, ok? Então, a gente vai ter que A elevado a x maior do que B elevado a x. Mas, para x menor do que zero, vai mudar de sentido, ok? Quando o expoente ele é negativo, a gente vai ter essa mesma desigualdade de membros positivos, certo? Só que, se e somente se, A elevado a x menor do que B elevado a x. Então, vai mudar aqui, ó, o sentido da desigualdade. Em vez de maior,
vai ser menor, ok? Outra coisa importante, quando eu tiver a elevado a x1 igual a elevado a x2, eu vou ter na mesma base, eu vou igualar os expoentes para a, né, maior do que zero e diferente de 1. Lembrando sempre da condição de existência. Isso aqui a gente não pode esquecer mais para a gente poder acertar as questões. Ok? Certo? Exemplo aí de como a gente faz um gráfico de uma função exponencial. É bem simples. Basta a gente atribuir valores para x, que a gente vai obter as imagens correspondentes a esses valores. Então, como aqui o a ele é maior do que 1, a gente tem uma função crescente, uma função exponencial crescente, ok? Basta a gente colocar os pares ordenados, né? Nos pontos correspondentes aqui na malha quadriculada, certo? Por exemplo, a gente tem um ponto que sempre vai ter, né? Que é o ponto que toca o eixo das ordenadas, que é o ponto 0, 1, ok? A gente também vai ter um ponto quando x igual a 1, y igual a 2, o ponto x igual a 2, y igual a 4, o ponto x igual a 3, y igual a 8 lá em cima, e também com os valores negativos. Você pode notar que essa função ela sempre é positiva conforme a gente já tem falado, ok? Agora, com relação ao gráfico, quando a base está entre 0 e 1, a mesma coisa, a gente vai atribuir valores para x, vai obter as imagens correspondentes, vai colocar os pares ordenados no gráfico, vai ligar os pontos, né? Conforme aí a gente coloca na malha quadriculada e a gente vai obter um gráfico, de fato, decrescente, ok? A mesma coisa que você tem que fazer, lembrando sempre desse ponto aqui, ó, 0, 1. Não esqueça que sempre toca nesse ponto aqui, no ponto 1 das ordenadas. Muita questão vai falar sobre isso. Outro gráfico muito importante de função exponencial é o gráfico cuja base é o número de Euler. Ele é aproximadamente igual a 2,71. Então, a gente tem que essa função ela é igual a 1 mais x elevado a 1 sobre x, ou a gente também pode ver essa função dessa forma aqui, 1 mais 1 sobre n elevado a n, ou então, né, como y igual a e elevado a x, ou então, também dessa forma aqui que eu tenho visto, na verdade nem é y, é o número e mesmo, o número de Euler. Ele vai ser igual a 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais reticências aí. Eu já vi questão recente caindo o número de Euler dessa forma. Para fazer o gráfico, a mesma coisa. Você vai colocar os valores de x e vai achar as imagens correspondentes e vai colocar no gráfico. Lembrando que ele é crescente, porque o número de Euler ele é maior do que 1, ok? Ele é 2,71, certo? Comparação entre bases de uma função exponencial. Como a gente pode perceber, o gráfico da função exponencial cuja base é um número de Euler, ela é bastante parecida com o gráfico de f de x igual a 2 elevado a x e com o gráfico de f de x igual a 3 elevado a x. Por que isso acontece? Porque o número de Euler ele está entre 2 e 3, ok? Ele é aproximadamente igual a 2,71. Então, ele vai ser, na verdade, mais parecido com o gráfico da base, com a base 3, do que com o da base 2, ok? Vamos para a próxima, o próximo slide. Propriedade da potenciação. Para a gente acertar questões de funções exponenciais e também de funções de logaritmos, é preciso a gente saber bem as propriedades da potenciação. Em primeiro lugar, a gente tem que uma base elevada a zero vai ser sempre igual a 1. Qualquer base elevada a zero vai ser igual a 1.
E a gente tem que a função exponencial ela é maior do que zero. E também a gente tem isso aqui, que a elevado a menos x vai ser igual a 1 sobre a elevado a x. A gente vai inverter e vai mudar aqui o sinal do expoente, ok? Então, a gente também tem outras propriedades, ó. Multiplicação de potências da mesma base. A gente vai repetir a base e somar os expoentes. Divisão de potências da mesma base. A gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Potência de potência. Sempre quando a gente tiver uma função exponencial entre parênteses elevado a uma potência, a gente vai ter o quê? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Potência de produto, eu tenho, ó, bases diferentes, porque elevados ao mesmo expoente, eu vou fazer o produto dessas bases, ambas elevadas ao mesmo expoente, ok? Aí a potência do quociente, eu tenho, ó, bases, uma divisão de bases, né, diferentes, só que elas são elevadas à mesma potência. O que que eu faço? Eu vou separar essas bases e elevá-las à mesma potência e dividir, né? Dividir essas bases elevadas à mesma potência. Equações exponenciais são equações com incógnita no expoente. Então, sempre quando eu tiver uma equação, ou seja, uma igualdade, mas com incógnita no expoente, ó, aqui, ó, a gente tem, né, a base 2 elevado a 1x. Então, a incógnita está no expoente. E a igualdade, então, eu tenho uma equação exponencial. Então, exemplos: 2 elevado a x é igual a 64. Raiz de 3 elevado a x é igual a raiz cúbica de 81. 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2. E como é que eu posso resolver equações exponenciais? Eu tenho dois métodos. Só que a gente só vai ver agora o método da redução a uma base comum. O outro método a gente vai ver na aula de logaritmos, ok? Na próxima aula. Então, esse método da redução à base comum, no que ele consiste? Ele será aplicado quando ambos os membros da equação forem redutíveis a potências de mesma base A. Lembrando sempre que a base tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Então, sempre quando a gente puder reduzir a mesma base, né, potências de mesma base, a gente vai estar aplicando esse método aí da redução a uma base comum, ok? Vamos para os exemplos. Resolva as equações exponenciais abaixo. Então, eu tenho a, B e C. Eu vou começar pela letra A, 2 elevado a x, né? Entre parênteses, elevado a x menos 1, igual a 4. O que que eu devo fazer, né? Qual método devo usar? Redução a uma base comum. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2, eu vou reduzir a base 2, ok? Redução já está dizendo tudo, né? Você vai pegar o maior, vai reduzir ao menor, certo? E aqui a gente também vai aplicar aquela propriedade de potenciação que a gente acabou de ver, ó. Quando a gente tem aqui uma função exponencial entre parênteses elevado a uma potência, você vai multiplicar, ok? A potência potência pela outra potência. Então, a gente vai ter que 2 elevado a x, entre parênteses, elevado a x menos 1, a gente vai fazer x vezes x, que é x ao quadrado, vezes x vezes menos 1, que é menos x, ó. Então, ficou 2 elevado a x ao quadrado menos x, e esse 4 eu vou colocar na base 2, ficou 2 ao quadrado. Então, a gente tem mesma base igual aos expoentes. A gente vai cair aqui numa função de segundo grau incompleta em C. Então, eu vou colocar em evidência o x. Eu vou ter isso aqui. Logo, x igual a menos 2 ou x menos 1 igual a 2, que dá x igual a menos 1. Ok? Então, a solução é 2 e menos 1. Certo? Aqui não precisa fazer a condição de existência, porque a gente já vê que a base ela é maior do que zero e diferente de 1. Então, você nem precisaria fazer nesse caso, porque está imediato. Mas vai ter caso que a gente vai precisar fazer, ok? Letra B. A gente tem aqui, ó, base 3, base 9, base 27. Vamos reduzir a base 3. Então, a gente vai repetir, né? 3 elevado a 2x menos 1, vezes o 9 vai ficar 3 ao quadrado, entre parênteses, tá, gente? Senão vai dar errado. E eleva aqui ao expoente que estava que tinha no 9, ok? Igual a 27, que é 3 ao cubo, entre parênteses, e eleva
a esse x mais 1 aqui, ok? Aí a gente vai fazer o quê, ó? Mesma base, somos expoentes, ó. 2x mais 6x, ó, 8x. Menos 1 mais 8, mais 7. E aqui repete. Então, a gente tem mesma base igual aos expoentes. Ó, a gente tem uma equação de primeiro grau bem fácil de resolver. X igual a menos 4/5. Aqui também não vai precisar de fazer a condição de existência, porque a gente tem já de imediato A maior do que zero e diferente de 1. Aqui faltou o E diferente de 1, ok? Então, agora a gente vai para a letra C. E agora, né? Tem raiz quadrada, né? E também tem aqui, ó, raiz 2 elevado a x. Olha, também tem uma raiz x aqui, um índice, né? Na verdade, é um índice. O que que eu faço agora? Aí, o que que eu sugiro que você faça, né? Coloque em forma de fração a raiz quadrada, né? Ela vai ser, né? Vamos colocar uma base aqui, A. Ela vai ser o quê? A elevado a meio, ok? Sendo que esse 1 aqui é o expoente aqui do A. Então, se eu tenho um expoente, ó, x menos 2, ele vai ficar no numerador. E como a gente tem raiz quadrada, ó, o 2 fica no denominador aqui, certo? Isso é um artifício para você resolver uma equação desse tipo. Porque aqui, ó, vai ser a mesma coisa, sendo que o x vai estar no denominador e 2x menos 5, ó, no numerador. Mas 25 é 5 ao quadrado, coloca entre parênteses. A gente está reduzindo aqui, ó, na base 5, ok? Que é a base menor. A gente tem que reduzir a uma base comum. Geralmente, a menor que a gente usa para ser mais fácil, é claro. A gente sempre tem que procurar colocar nos menores valores para facilitar a vida, né? Aqui já está com base 5, a gente vai fazer, ó, 3x menos 2 dividido aí por 2x, ok? Então, a gente vai aqui aplicar aquela propriedade, né? Potência vezes potência. Depois, mesma base, ó, soma os expoentes, ó, essa passagem aqui. Depois, mesma base, ó, de um lado e de outro da equação, você vai igualar os expoentes, você vai cair numa equação fracionária aqui. E depois, numa equação de segundo grau, você resolve por soma, ou por produto, ou por Bhaskara, e você vai obter x igual a 3 ou x igual a menos 6. Agora, muito cuidado, ó. X igual a menos 6 não serve, porque, ó, aqui x tem que ser maior do que zero, ok? A gente tem que a base, ela tem que ser, né, maior do que zero, diferente de 1. Mas por que aqui no caso x tem que ser maior do que zero, ó? Ó, você sabe me responder? Eu vou esperar você falar lá no nosso grupo, hein? Mas coloque o x igual a menos 6, o x igual a 3, o x igual a menos 6 aqui, como uma prova real e você vai identificar por quê, ok? Então, a solução aqui é 3. Vamos agora para inequações exponenciais. Inequações exponenciais são as inequações com incógnita no expoente. Então, é a mesma coisa da equação exponencial, sendo que em vez de igualdade é uma desigualdade. Essa desigualdade aqui está em cima, ela é aqui, tá? Assim como essa. Então, a gente vai ter como exemplos 2 elevado a x maior do que 32, raiz de x elevado a x maior do que raiz cúbica de 25, 4 elevado a x menos 2 elevado a x maior do que 2x. E como é que a gente pode resolver em equações exponenciais? A gente tem dois métodos, só que a gente só vai ver o método da redução, uma base comum, ok? E a gente vai ver o outro método quando a gente for para a aula de logaritmos. Então, esse método será aplicado quando ambos os membros da equação forem redutíveis a potências de mesma base. Lembrando sempre isso aqui, ó, não pode esquecer, a base tem que ser maior do que zero, diferente de 1 é a nossa condição de existência. Leve isso no coração para as nossas questões. Para encerrar nossa aula, vamos ver 3 exemplos de como resolver inequações exponenciais. Então, a gente vai fazer pelo método da redução à base comum. A gente tem aqui 2 elevado a x maior do que 128. A gente tem que 128 é igual a 2 elevado a 7, ok? Então, como a base é maior do que 1, vem que x é maior do que 7, ok? Então, mesma base, ó,
Ó, mesma base, você só vai fazer a parte da desigualdade. O que vai pegar o x, vai pegar a desigualdade e vai pegar o 7, então já é a nossa resposta. Ok? Porque já está falando da condição de existência. Ó, como a base é maior do que um, aí você já pode pegar o resultado direto. Ok? Agora a letra B. 3 sobre 5 elevado a x maior ou igual a 125 dividido por 27. A gente vai ter que aqui em cima é a potência, é a base, aliás, é a base 5. E aqui é a base 3. Então, a gente vai inverter, ó, e colocar o negativo, tá vendo? E como a gente tem que 3 ao cubo é 27, 5 ao cubo é 125, como a gente inverteu, a gente põe esse sinal de menos aqui. E como a base está compreendida entre 0 e 1, ok? Não tem problema, tá? Aí a condição de existência está sendo verificada, aceita, ok? Está correta. Então, a gente vai ter que x, ó, lembrando, ó, que nesse caso, como você inverteu, você tem que inverter a desigualdade também, tá bom? Lembra, daquela primeira parte que a gente explicou na aula, tá? Se eu não me engano, foi no gráfico, no segundo slide do gráfico, ok? Que eu expliquei essa parte aqui de inversão de desigualdade, ok? Agora a letra C, para a gente finalizar. Raiz. Quando a gente tiver raiz, lembra de colocar, né, a potência no numerador, né, e o índice da raiz no denominador, ok? E colocar também na mesma base, ó. Ó, 2, e a gente tem que 8 é 2 ao cubo, certo? Então, o cubo ficou no numerador e a quarta o 4, né, que é o índice, ficou no denominador. Então, mesma base, a gente tem que, como a base é maior do que um, então você pode ter o resultado, ok? Seguir em frente. Então, a gente vai ter mesma base, você vai repetir os expoentes e a desigualdade, então vai ter x sobre 3 menor do que 3 quartos, se x é menor que 9 quartos, certo? Então, nossa aula termina aqui, espero que vocês tenham gostado do material e da aula. Lembre-se sempre que a gente coloca conteúdos relevantes, que são os conteúdos que têm mais caído nos concursos, ok? E sigam agora para as questões, tentem fazer antes de ver as soluções pela forma mais rápida e fácil. Lembrando que as nossas questões também são questões estratégicas. Logo, estude nosso material com muita atenção, muito carinho. Ele é feito para você passar, pensando na sua aprovação. E você, querendo adquirir, né, o curso Aprovados da Matemática com mais de 1.500 questões, você é meu convidado especial, porque aí você vai fazer, vai treinar muito mais e vai, com certeza, passar em todo o concurso que você fizer, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Professor